A paz de Jesus, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu tô num ambiente diferente, que eu tô em viagem, então eu vou fazer o vídeo bem rapidamente, só pra gente não ficar um dia sem fazer o estudo, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A gente vai ler Marcos capítulo 3. Outra vez, Jesus entrou na sinagoga e lá estava um homem com a mão seca. Eles observaram se o curaria, num dia de sábado, a fim de acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te, vem para o meio. E perguntou-lhes: Em dia de sábado, o que é permitido fazer? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matar? Eles ficaram calados. Passando sobre eles um olhar irado e entristecido pela dureza de seus corações, disse ao homem: Estende a mão. Ele estendeu a mão, que ficou curada. Saindo daí, imediatamente os fariseus com os herodismos tomaram a decisão de eliminar Jesus. Jesus, então, com seus discípulos, retirou-se em direção ao lago, e uma grande multidão da Galiléia o seguia. Também veio a ele muita gente da Judéia e de Jerusalém, da Idumeia e do além do Jordão, e até da região de Tiro e de Sodônia, porque ouviram dizer quanta coisa ele fazia. Ele disse aos discípulos que providenciassem um barquinho para ele, a fim de que a multidão não o apertasse, pois como tivesse curado a muitos, aqueles que tinham doenças se atiravam sobre ele para tocá-lo. E os espíritos impuros, ao vê-lo, caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas ele os repreendeu, proibindo que manifestasse quem ele era. Jesus subiu a montanha e chamou os que ele quis, e foram a ele. Constituiu então 12, para que ficassem com ele, para que os enviassem a anunciar a boa nova. Com o poder de expulsar os demônios, eram Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, o filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, e ainda André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus voltou para casa e outra vez se juntou tanta gente, eles nem mesmo poderiam se alimentar. Quando seus familiares souberam disso, vieram para detê-lo, pois diziam: Está ficando louco. Os escribas vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e expulsava os demônios pelo poder do chefe dos demônios. Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se divide internamente, ele não consegue manter-se. Se uma família se divide internamente, ela não consegue manter-se. Assim também, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, ele não consegue manter-se, mas se acaba. Além disso, ninguém pode entrar na casa de um homem forte para saquear seus bens, sem antes amarrá-lo. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado às pessoas, tanto os pecados como as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca será perdoado. Será réu de um pecado eterno. Isso porque diziam: ele tem um espírito impuro. Nisso chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficaram ao lado de fora e mandaram chamá-lo. Ao seu redor estava sentado muita gente. Disseram-lhe: Tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora e te procuram. Ele respondeu: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E passando o olhar sobre os que estavam sentados ao seu redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá um beijo na sua Bíblia como prova de respeito, tá? Pessoal, vou fazer uma leitura bem breve aqui das promessas, ordens e princípio eterno. Eu anotei um de cada, não sei se tem mais porque eu não pude me aprofundar muito nos estudos hoje, tá bom? Então vou fazer a leitura aqui das promessas. Em verdade vos digo, tudo será perdoado às pessoas, tanto os pecados como as blasfêmias que tiverem proferido. Então aqui prova que Jesus veio não para julgar tudo que a gente faz, mas sim para perdoar nossos pecados. Mas ainda assim, tudo que a gente faz um dia ainda será julgado, pois Deus também
é bondoso, amoroso, mas ele também é justo. Então devemos ao máximo buscar não pecar. Ordem: estende a mão. Por que eu coloquei essa ordem? Jesus pede ao homem que estava com a mão seca para ele estender a mão. Mas muitas das vezes Jesus nos pede para fazer alguma coisa para nos curar, mas a gente acaba que não faz, a gente não confia, não acredita. Então a gente tem que ser igual esse homem. Jesus pediu para ele levantar-se e ir lá ao meio, para ele falar. E ele foi e fez, não questionou nem nada. Jesus pediu para ele estender a mão, ele estendeu a mão simplesmente. E foi curado por conta da sua confiança, né? Da sua fé em fazer aquilo que Jesus pedia. Princípio eterno: quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então Jesus fala que todos aqueles que fazem a vontade de Deus são filhos e filhas de Deus, né? É meu irmão, minha irmã e minha mãe. Por isso que muitas das vezes Jesus chama as pessoas que estavam ali com ele de irmãos e irmãs, tá bom? Pessoal, então essas foram as promessas, ordens e princípio eterno. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo mais curto, porque eu não estou tendo muito tempo para fazê-lo. Mas eu ainda vou fazer todos os dias para vocês não ficarem sem o vídeo, tá bom? Muito obrigado por assistirem. Deixem um comentário, vai que você achou alguma promessa, alguma ordem, algum princípio eterno. Comente aí nos comentários, já que eu não tive muito tempo. Eu vou dar uma lida para eu poder também aprender mais com vocês, tá bom? Muito obrigado por assistirem, deixem um like, façam um comentário. A paz de Jesus, salve Maria e tenham um ótimo dia.